Minha intenção nesse vídeo é chamar você à responsabilidade. Minha intenção aqui agora é fazer com que você entenda na mente e no coração o porquê que você tem que fazer missões. O porquê que você tem que sair da sua casa e anunciar para outras pessoas que não têm a Cristo. Na verdade, aquilo que nós temos mais precisado nos últimos dias é de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Homens de verdade, mulheres corajosas, mulheres intrépidas, homens cheios do Espírito Santo anunciando e pregando o Evangelho. Na verdade, tem sido criado nos últimos dias um entendimento incorreto. Um entendimento que, creio eu, que não vem da parte de Deus. Um tipo de devoção onde você busca, ora e se tranca e se esconde no seu mundo, mas o mundo ainda permanece acabando. O mundo permanece indo para o fogo do inferno. Talvez você diga agora na sua mente, mas depende de Deus. Isso é verdade. E é por isso que nós devemos nos mover, porque depende de Deus. E a maneira que Deus escolheu para salvar um homem perdido é através de mim e de você. A maneira que Deus escolheu de chamar o homem perdido de volta para os seus caminhos é enviando homens e mulheres cheios da presença de Deus, cheios do fogo do Espírito Santo, para pregar, para anunciar, para chamar vidas de volta para Ele. E eu te pergunto algo. O que tu tem feito? O que tu tem feito no reino de Deus? O que tu tem cooperado com a missão de Deus nessa terra? Deus, ele tem uma missão. Ele é o que começou nas missões. Foi Deus. Deus é o mais interessado em missões. Foi Ele o autor, aquele que nos comissionou, foi o próprio Deus. Ele é o autor das missões. Foi Ele quem criou as missões. Foi o próprio Deus para resgatar o homem perdido e chamar ele de volta para o caminho correto. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito por missões? Muitos, na verdade, têm se acovardado com uma falsa devoção. Se ficam dizendo que oro e busco, mas as vidas estão aí, indo para o fogo do inferno, queimando da eternidade sem Cristo. Onde estão os cooperadores da obra de Deus? Onde estão aqueles homens como no passado? Onde eles avançavam, pregando o Evangelho, como George Miller? Onde estão aqueles homens que buscam os órfãos? Onde estão eles? Onde estão os William Carey? O pai das missões modernas? Onde estão? Onde estão os homens e mulheres de Deus, como Estevão, que mesmo diante da morte via o soberano Cristo e não deixava de anunciar a Ele? Nós olhamos para a devoção dos discípulos. Eles eram devotos ao Senhor, mas eles eram devotos em uma mão e na outra ele anunciava a Cristo. Ou como George Whitefield, onde ele diz, no livro Fogo do Avivamento, no ano e meio antes de navegar até a América, George Whitefield pregou multidões em quase todo lugar que ia. Tinha apenas 22 anos, mas seu nome se tornou conhecido em todas as casas por toda a Inglaterra. Era um homem de oração, compaixão e verdadeira humildade. Desde sua primeira mensagem após sua ordenação até o final da sua vida, George Whitefield manteve um único alvo: ganhar almas. Onde estão os George Whitefield? Aqueles homens e mulheres que estão dispostos a largar tudo, a pregar o Evangelho, a fazer o Senhor Jesus conhecido. Onde estão os homens e mulheres que não vão se covardar num mundo onde nos manda calar a boca? Onde estão os homens e mulheres de Deus, onde que a gente começa a pregar sobre arrependimento e para a remissão de pecados? E as pessoas mandam, cala a boca. Onde estão esses que não irão se covardar? Onde estão aqueles que não irão se dobrar a Mamon, ao Deus desse século, onde as pessoas só buscam dinheiro, são interessadas no dinheiro, fazem tudo por dinheiro? Onde estão os homens e mulheres de Deus, de oração sim, de devoção sim, que buscam o Senhor, que oram, que lê a Bíblia, mas também que tem algo queimando no seu peito de anunciar Cristo? Onde estão eles? Onde estão os George Whitefield? Onde estão os John Wesley, que pregou nas ruas, nas praças? Onde estão esses? Eu te pergunto, onde estão?
A Bíblia diz em Atos 18, 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Não tenha medo. Continue a pregar, continue a falar. Não se cale. Pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Não tenha medo. Continue a falar. Continue, não se cale. Tem se criado um falso entendimento nos nossos dias, onde os pregadores, os evangelistas, dizem que são evangelistas, mas estão trancados, estão escondidos. Uma falsa devoção. Onde estão eles? E dizem que quando assim o Senhor me liberar, eu irei. Ainda dizem isso. Mas o Senhor já liberou lá em Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde estão? Tem criado novas palavras que Deus não disse? O Senhor já liberou, o Senhor já nos ordenou para ir, pregar, anunciar. O que você tem feito? O que eu e você temos feito no avanço da obra de Deus? O Senhor tem esperado por você. O Senhor tem esperado por ti, cooperador. O Senhor tem esperado por ti, missionário, pregador, evangelista. O Senhor tem esperado por ti e tu tem se acovardado. Tu tem sido um covarde. O Senhor está te chamando para a grande obra de Deus, mas tu é um covarde. Tu tem se acovardado. Minha intenção nesse vídeo é te chocar mesmo, para que você acorde. Todo o enchimento do Espírito irá nos levar para pregar. Todo o enchimento do Espírito irá nos levar para orar pelos enfermos, pelos doentes e não se acovardar. Certa vez, até no meio dos crentes, eu estava pregando em outro lugar, numa feira aqui próximo da minha cidade, onde um homem ele chegou e ele disse que ele era diácono de certa igreja. Ele era de uma igreja. Ele era diácono. Ele trabalhava naquele lugar. Ele gerenciava aquele lugar. Ele me chamou no seu escritório e disse: eu quero te pedir que tu não pregue aqui, porque eu posso perder meu trabalho, porque tu está pregando contra o arrependimento, porque tu prega que as pessoas têm que abandonar a idolatria, as pessoas têm que abandonar a homossexualidade, o adultério, a prostituição. Eu peguei, olhei para ele e disse: o que tu está me pedindo está errado. E eu disse para ele que ele não era um crente de verdade. E eu não parei de ir lá. Eu continuo até hoje indo lá naquele lugar, anunciando: não me acovardei diante dos homens. Porque aquele que se covarda diante dos homens, lá nos céus o Senhor não receberá. Aqueles que não recebem, não glorificam a Deus, no lugar onde estão, o Senhor na eternidade não os receberá. Todo o enchimento do Espírito nos leva a pregar o Evangelho, a avançar na obra de Deus. Tem se criado uma falsa devoção de que devemos nos esconder. Se esconda. Onde o Senhor nos chamou, pregue. Mas está escondido. Mas o Senhor está falando, pregue. Com isso eu não estou falando, meus amigos, que nós não devemos orar. Pelo contrário, nós devemos orar muito mais do que pregamos. Porque a nossa dependência está diante de Deus. E devemos pregar, e ora mais, e prega mais. Devoção ao Senhor, olhando para aquele que tem uma missão. Deus, ele tem uma missão e ele nos comissionou isso. O encargo está sobre nós. Onde também Paulo, ele diz, nos últimos dias dele, aprisionado, preso, em prisão, Paulo, ele diz a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, peça a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte em toda paciência e doutrina. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Pregue, insista, corrija, insista. Essas foram as últimas palavras de um dos maiores missionários que já teve, o apóstolo Paulo. Mas a geração dos nossos dias tem dito: olha, espere você ouvir uma voz dizendo: ó, vai, sendo que o Senhor já falou na sua palavra, ide, prega o Evangelho a todas as nações, anuncia Cristo. Mas nós esperamos ouvir uma voz lá do alto dizendo: vá, isso é errado.
Estamos em desobediência. Santidade não é apenas você ser separado do pecado. Santidade é você ser separado para uma obra. Santidade não é apenas você deixar de pecar, de mentir, de roubar. Santidade também é você ser luz onde você está. É ser separado para anunciar as boas obras. Para proclamar o reino de Deus. Para ser uma testemunha viva de Cristo, de Jesus. Mas muitos de nós estamos nos acovardando, evitando outras coisas. Muitos de nós, na verdade, estamos só querendo enficar nossa estaca. Se nós não estivermos na frente do negócio, eu não vou. Nosso problema é o orgulho. Nosso problema é querer aparecer. Nosso problema é querer a vanglória. Onde só Deus é digno da glória. Deus, Ele te chama missionário. Deus, Ele te chama missionária. Permita que agora o teu coração queime por missões. Permita que agora o teu coração incendie pelas almas perdidas. A tua mãe está indo para o fogo do inferno e tu não prega. O teu pai, beberrão, está indo para o fogo do inferno e tu não anuncia. A tua avó, gente boa, que não faz mal a ninguém, está indo para o fogo do inferno porque tu não prega. Nós não somos salvos por fazer coisas boas. Somos salvos pela fé. A culpa será tua. O Senhor irá cobrar de ti. O Senhor irá cobrar de ti. Porque tu não tem pregado, tu não tem anunciado, tu não tem dito às vidas que há salvação. O Senhor irá cobrar de ti nos últimos dias. Seja responsável. Pegue a responsabilidade sobre você. Avance na obra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos avançar na obra de Deus. Amém.